Ó, vai naquela função lá de baixo, perto dos comentários, lá tem a função de chamar convidado. Aí você escreve o nome do Dr. Tiago e chama. Vai tocar o celular dele lá e ele só aceita. Ou então você passa o WhatsApp do Dr. Tiago aí, eu falo com ele aqui. Olá pessoal, estamos com uma dificuldade técnica aqui, mas já está sendo resolvida e logo mais o Dr. Tiago está entrando na sala, tá bom? Só mais alguns minutinhos, peço a compreensão e colaboração de cada um dos senhores para a gente começar a nossa transmissão, tá bom? Dr. Tiago parece que entrou aí na sala, hein? Vamos aguardar para ver. Dr. Tiago acabou de aparecer aqui na minha tela. Estou tentando incluí-lo, mas não estou conseguindo. Estou tentando adicionar aqui, doutor. Adicionando. Olá, doutor. Que luta, hein, irmão? Eu tô tentando pelo notebook, pelo celular. Tá uma coisa terrível aqui. Não, tranquilo. Tecnologia. Meu, a gente nasceu no século passado. Vamos dar esse desconto pra gente, né? Os meus Exatamente. moleques aqui de 4... Não, os meus moleques aqui de 4 anos estão falando, pai, isso tá fazendo tudo errado. Para com isso. Exatamente. Eu tava Legal. tentando pelo Doutor Tiago. computador, mas não vai. Eu falei, vou pelo celular. Então agora tá pelo celular. Perfeito, então, perfeito. Acho que talvez fosse esse o detalhe. Isso ou não? Deve ser. Tá legal. Pô, doutor Tiago, obrigado aí pela participação, por contar a sua história aí, se abrir, se dispor a contar a sua história aí pra gente, porque de histórias como essa, que nós, brasileiros, seres humanos, estamos precisando em dias de luta, dias difíceis como esse, histórias inspiradoras igual a sua. Eu comungo aí da sua luta, do seu sucesso, da sua batalha, tá bom? A gente vai falar um pouco mais sobre o seu caso, né, sobre a sua história, mas eu estou aproveitando inicialmente para te parabenizar e para te agradecer aí pela oportunidade Legal. de nos contar na íntegra a sua história aí. Eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade. Realmente ela tem feito. Minha história tem animado muitas pessoas. Eu tenho recebido mensagens de pessoas de diversas áreas de atividade aí, não só da polícia, que tem servido de ânimo para elas. Isso aí é o mais gratificante. Claro, com certeza, isso aí é fantástico. Eu costumo dizer, a gente como advogado, a gente tem que ter uma sensibilidade, né? Às vezes o cliente ele vem para nós, ele vem com uma sensação. E às vezes a gente tenta dizer para ele que não dá o caso dele, mas sem tirar dele aquela expectativa de ser humano. Porque às vezes Sim, ele vem com um caso, né, dizendo assim, doutor, eu tenho direito. Você sabe que ele tem o direito, mas como você explicar para ele que não vai ser deferido, não vai ser procedente eventual ação que
que for impetrada aí em favor dele. Né? Como é que você Sim, diz isso? Eu faço de tudo sempre para não tirar a esperança, a expectativa do ser humano, porque é isso que sustenta uma sociedade mais fraterna, pluralista, né? exatamente. E é isso aí. É É, difícil, mas esse é o nosso papel. eu sou bem realista também. Depois da minha reintegração, surgiu dezenas de pessoas interessadas, clientes, e eu sou bem realista. Eu não tiro a esperança total, porém eu não engano. E eu falo bem claro, tem Uhum. advogado cobrando 5, 6 mil reais só para ver se o cara tem condições ou não de entrar com ação. Eu acho uma palhaçada, porque é uma pessoa que já foi demitida, normalmente não tem um bom emprego, tem caras que não se recolocaram no mercado. Como é que o cara vai pagar 6 mil para eu analisar se ele tem condições ou não? E às vezes é uma coisa muito rápida, não demanda olhar documento, nada. É uma coisa ali, ele contou a história dele, eu já sei se vai caber ou não. Porque eu já Uhum. detecto de pronto que prescreveu, muitas vezes o cara já entrou com ação e perdeu. Então não tem por que eu cobrar esse valor todo e não vou enganar o policial. Você entendeu? Eu já passo a estratégia, alguns casos que, ó, não é o momento agora, eu sou bem claro e bem sincero. Não tiro não tiro a expectativa, mas também não engano. Não falo, ó, me dá 1.000 reais que eu vou tentar sabendo que eu vou perder. Eu prefiro não entrar. Não engano esse tipo de cliente. Eu não tenho essa coragem. Isso esse é o mínimo, né, de honestidade que se espera do homem médio, de nós, né? Sim, Você se julgando como uma pessoa honesta, é o mínimo que você faz ainda que você não tire a esperança dele, mas sempre dizer a real, né? Doutor, superar essa questão aqui, eu já vou abrir para o senhor contar a sua história, né? Mesmo que não na íntegra, mas dando uma pincelada bem por cima mesmo, porque tem pessoas que não conhecem a sua história. sim, Eu vou colocar aqui o porquê que eu coloquei esse título, O Preço da Injustiça. O Preço da Injustiça. Quando eu vi a sua manchete, né, nos jornais aí dizendo que o senhor havia sido reintegrado depois de uma batalha judicial e que havia uma condenação ali do Estado, né, para que o senhor recebesse aí todos os atrasados, todo esse período que o senhor ficou sem receber, sim. naturalmente sem trabalhar. O preço da injustiça, para mim, ela vai justamente nesse sentido. Por quê? Porque em uma injustiça praticada contra o senhor, quando policial, cometida contra o senhor, o que a gente vê? A gente vê hoje uma decisão, né, retroativa que diz que o senhor tem que receber, e isso por ser medida de justiça, mas, por outro lado, a gente vê a sociedade, que em tese é a contribuidora, né, que é a pagadora, né, dos salários dos funcionários, né, dos agentes públicos, a gente vê a população sendo prejudicada. Por quê? Porque o senhor vai ser pago, devidamente pago, mas, em tese, o senhor não prestou esse serviço para a sociedade. Olha o prejuízo que a Exatamente. administração causou em toda a sociedade. Exatamente. Olha os reflexos. Olha o quanto Exatamente. atinge. Então, eu não sei se o senhor coaduna, né, do mesmo pensamento que eu, mas eu penso assim, às vezes essas decisões teratológicas, essas decisões desastrosas, elas causam esse tipo de reflexo, que é um reflexo nada mais, nada menos que um reflexo social, que vai surtir em toda a sociedade. Não é isso, Sim, doutor? sim. Sim, todo mundo, pelo erro de um ou dois administradores aí da polícia, toda uma coletividade paga. O Estado vai ter que me pagar praticamente 7 anos de salários atrasados, igual você falou, pelo um serviço que eu não prestei, e, eu era um bom policial até aquele dia. Eu sempre trabalhei certinho, sempre trabalhei na rua, trabalhava no meu bairro, fazia questão. Então a polícia perdeu. A polícia perdeu os dois sentidos. Perdeu um bom policial de rua, que sabia trabalhar, e vai perder agora o dinheiro, que poderia estar sendo gasto com outras coisas, justamente pelo mau Exatamente. administrador. E isso tem uma solução. A partir do momento que esses caras começassem a pagar do bolso essa indenização, acabaria essa palhaçada. Porque ele ia pensar 1000 vezes antes de mandar um policial embora, tendo em vista as provas frágeis e desapegar do lado pessoal, e ele pensar assim, pô, se eu mandar esse cara embora injustamente, lá na frente sou eu que vou ter que pagar essa reintegração. Se ele pagasse, ele não faria isso. Exatamente.
Infelizmente, como ele não paga, eles pensam assim, manda embora e faz seu corre aí, se vira, tenta voltar. Eles falam isso. É que Aí quando volta, não dá nada. o Estado não tem praticado a ação de regresso, que seria o natural, né? O curso natural, no caso Sim, desse. deveria. Em algumas Deveria. esferas tem feito. É engraçado que para punir o policial, quando ele bate uma viatura, o Estado entra com Tem ação. ação de regresso. Você vê, é inacreditável. O policial está ali trabalhando, persegue um ladrão, sequestrador, ele bate a viatura em nome do Estado. Aí ele tem que pagar a viatura. Mas quando o administrador, quando o oficial comete um erro bizarro desse, ele não paga. Fica por isso mesmo. Você entendeu? O princípio é o mesmo, é o erro do Estado, não é? Então ele deveria pagar. Se tivesse isso, pode ter certeza que as ações diminuiriam muito. Eu tenho certeza disso, doutor. Eu tenho certeza. Muito, E olha muito. só, doutor, antes de a gente entrar aqui em perguntas que amigos me mandaram para fazer para o senhor, porque tinham curiosidade, eu gostaria que o senhor entrasse, desse uma pincelada, ainda que de leve, na história do senhor, porque pode ser que tenha alguém assistindo que não conhece a sua história. Então, se o senhor puder contar, né, que o senhor era policial, parari, parará, e aí por aí vai, tá bom? Tá bom. Vou dar uma resumida. Sobre a ocorrência em si, não é fazendo divulgação, mas eu coloquei no meu canal do YouTube, que eu já tinha, nunca foi um canal com essa finalidade, mas eu coloquei uma live que eu fiz na rádio com o doutor Alexandre e foi 1 hora explicando, tá bem explicadinho a ocorrência em si, quem tiver curiosidade. Mas eu contando minha história, resumindo, eu entrei com 22 anos na PM, e eu já era casado, já tinha 2 filhos a essa altura, trabalhei no 7º Batalhão, pedi transferência para o 18º Batalhão, que é o batalhão da minha região, e nesse meio tempo me transferiram para o 11, porque o capitão falou, como vocês vão tudo embora na transferência, então você vai ficar um tempo no 11. Eu falei, tudo bem, porque teve aquelas mudanças, a PM sempre cria, um iluminado cria batalhões, companhias, aquelas subdivisões, minha companhia virou 4ª CIA do 11. Aí fiquei, trabalhei na FEBEM e de lá vim para o 18. Cheguei aqui no 18 no comecinho de 2006. Trabalhei até 2014, até minha demissão. E a ocorrência foi no ano de 2011. Foi uma ocorrência simples, de atitude de averiguação de suspeito. E chegando no local, aqueles objetos que estavam na via, o solicitante falou, ó, quero que você tire da minha porta, senão vai aglomerar um monte de drogado aqui, de morador de rua que tem na região. E o solicitante era um senhor de posses. Eu falei, tudo bem, pode ir. Como não tem nada, mostramos para o CGP, ele autorizou, ele falou, beleza, pode jogar, tá aparentando ser um despacho de macumba, obra religiosa, pode jogar fora. Jogamos. No outro dia, apareceu uma senhora advogada na companhia, dizendo que na casa dela, ela tinha sido furtada em dias anteriores, que ela achava que aquelas coisas eram dela, que ela queria saber. Só que a gente já tinha explicado para o solicitante que jogaríamos fora. Em nenhum momento falamos que ia prender. Ele não queria ir para o DP. Tranquilo, encerramos o serviço. Aí chamaram a gente, questionaram, levantaram o relatório que a gente tinha feito. Foi de onde deu todo esse transtorno aí, de onde abriram o processo administrativo para a gente. E a PM concluiu que havia dúvida se a gente tinha jogado fora ou não. E pelo fato da gente não ter levado para a delegacia, ficou essa dúvida na mente do julgador. Mesmo ela não provando que teve furto na casa dela, ela é uma advogada, ela falou que ela não fez BO do furto, já surgiu uma dúvida aí, né, da idoneidade dela, e ela foi questionada, ela falou, eu não fiz BO porque não dá nada, a polícia não faz nada. Por isso que ela não fez BO. Ela não provou que ela tinha esses objetos, ela não tinha nota, não tinha foto, não tinha nada. Tudo que ela alegou que tinha, ela não conseguiu provar. Ela inventou até umas desculpas esdrúxulas, eu ganhei do meu ex-marido de presente, por isso que eu joguei as notas fora. Enfim, foi toda uma armação no meu entendimento. No meu entendimento, foi ela e o irmão dela, advogado, foram na companhia, e no meu entendimento, ela queria pedir uma reparação do Estado baseado naquilo que ela alegava. E depois, analisando com frieza, eu pensei, qualquer pessoa poderia ter ido na companhia, porque ela não morava nem na rua da ocorrência, para começar. Ela não morava nem na rua da ocorrência que eu atendi. Eu não entrei em casa nenhuma, nós não pegamos nada em nenhum lugar. Exceto os objetos da rua, jogamos da viatura e jogamos fora. Foi só isso. E nós somos taxados de ladrão, aquela coisa toda que você já sabe que acontece dentro da polícia.
E foi premeditado esse julgamento da polícia, porque nós fomos demitidos em novembro de 2014, virado o ano para 2015, janeiro, o TJM abriu um processo criminal pelo mesmo fato. E o Dr. Roth ouviu dezenas de testemunhas, ouviu todo mundo, e no final do ano, do mesmo ano, 2015, foi esclarecido. A própria promotora pediu absolvição e o juiz decidiu por absolver todos nós por inexistência de fato, que decreta que aquela acusação, aquele crime nunca existiu. E esse tipo de absolvição dá direito de ser reintegrado porque ele vincula o ato administrativo, ou seja, ele cancela o processo administrativo. Então em tese, aquilo que fomos acusados não aconteceu. Então, o próprio juiz na sentença fala para mim ser reintegrado e considera como se nada tivesse acontecido. É uma sentença bem legal até. E foi o que aconteceu. Show, bacana. Olha só, o doutor, a gente ainda não teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente, né? A gente está se falando só pelas redes sociais, WhatsApp, Facebook, né? Sim. Mas olha que interessante. Olha que interessante. Eu saí da polícia também, embora tenha sido a pedido, foi bem próximo ali em 2015, eu saí da PM. E olha só, a gente tem alguns vícios como policial militar, né? Como funcionário público já existe alguns vícios. Como policial militar, mais ainda, natural. Você tem uma vida na PM, a tua vida é consubstanciada dentro de alguns atos, dentro de algumas manias que você adquire na polícia. E aí eu ia te perguntar, né, por uma questão até de curiosidade, porque para mim foi diferente. Eu saí, mas eu premeditei, eu sabia que isso ia acontecer, eu tinha planejado isso. Então, para mim, eu não senti tanto. Agora, eu gostaria de saber do senhor como é estar um dia na PM, está lá, seu nome está lá na lista, né, nas fileiras da Polícia Militar do Estado de São Paulo. No outro dia, vem uma decisão administrativa que te expulsa. Como é essa sensação, doutor? Por incrível que pareça, eu mesmo que descobri minha demissão, né? Eu trabalhava na seção, graças a Deus, e disso eu não posso mentir, eu era muito bem tratado na minha companhia. Depois que o processo tomou, no primeiro momento, você fica taxado, né? Você fica mal visto. Mas com o passar do tempo, as pessoas vão percebendo que não é nada daquilo. As provas vão vindo, a verdade vai surgindo. Então, eu graças a Deus, eu estava na terceira CIA do 18 na época, sargento Ângelo, sargenteante. Eu ficava no P4, mas exercia a função de P5. Então, eu estava tranquilo na minha sessão. Eu cheguei, abri o computador, olhei lá o costume de olhar as publicações e olhei lá. Demitido, tal, Cabo Thiago, ninguém tinha visto ainda. Eu subi na administração, falei, sargento, saiu minha demissão hoje. Tá? Ele, pô, meu, que chato, tal. Foi. E graças a Deus foi bem tranquilo, sabe? Não passei nenhuma humilhação por eles. Nunca fui maltratado pelos meus amigos militares, nunca, hipótese nenhuma. Ninguém nunca me tratou mal. A pior parte é você pensar, é uma coisa muito íntima, você pensar assim, pô, eu dei o melhor pelo meu bairro, pelo Estado, pela polícia, e eu estou sendo tratado como se eu fosse um ladrão de caixa eletrônica, esses caras que estouram, cara que é quadrilheiro, que recebe dinheiro para matar, fazer coisa errada. Eu fui tratado assim por alguns oficiais do conselho e, consequentemente, o comandante-geral. Né? Não vou dizer que foi a PM toda, porque não foi. Aqui no meu batalhão mesmo, no 18º, eu fui muito bem tratado. E a vergonha como eu trabalhava no meu bairro e fazia questão, não tem como você explicar para as pessoas. Esse tipo de coisa você não explica. Isso é verdade. Em 2014, minha filha tinha 16 anos e meu filho 13 anos. Como é que eu vou chegar para meus filhos e falar, eu fui expulso da PM, eu sou honesto, mas não tem explicação. São coisas bizarras. E por incrível que pareça, acontece mais do que o povo sabe. Eu conheço muitos amigos demitidos por coisas pequenas, coisas banais, que nenhuma administração, nenhuma prefeitura, nenhuma área do funcionalismo público se manda embora, só na PM. Esse tipo de mazela, esse tipo de arbitrariedade só acontece na PM. Na Polícia Civil não acontece. Eu sei porque eu tenho familiares em todas as áreas da administração e eu vejo o processo escandaloso, ninguém é mandado embora. Na PM o cara cismou com a sua cara, ele achou aquela dúvida, ficou na dúvida da sua idoneidade e eles mandam embora e mandam você se virar. Então,
essa foi a pior parte. Mas como eu dei continuidade na advocacia, muitas pessoas nem sentiram isso aí. Eu não sofri esse preconceito por parte delas também. Porque muitas pensaram que eu já saí de uma coisa para outra. Na prática foi isso. Engatilhou, né? Na prática foi isso. Mas é como meu primo Bioto, lá do DEI, que ele fala. Agora você volta e sai com as suas pernas. Não é os caras te mandando. Meu tio também fala isso. Meu tio Cabo Velho, 81 milhões, ele fala, não. Ele Aí ficou sim, muito hein? feliz. Sargento Rocha, ele falou, meu, não tá certo o que fizeram. Agora você volta, recebe seu dinheiro e fala, agora eu tô indo embora. Tchau, tô saindo pela porta da frente, é o que costuma falar. Não é porque vocês querem, não, é porque eu quero. Você entendeu? Esse sentimento de honra, não só parte de mim, parte dos meus amigos, dos meus pares, de família. E eu acho engraçado, é muito importante, eu queria conseguir aqui, que eu não falei em outras lives, eu recebi muitos telefonemas e muitas mensagens de ex-policiais, muitos chorando. Muitos que foram mandados embora chorando e falando, a sua vitória é a minha vitória. Isso que é da hora, isso que é legal. Os Amém. caras vibrando com a minha vitória, e eles falaram nesses termos, a sua justiça é a minha justiça. Você lavou a minha alma. Meu, isso aqui Caramba. não tem preço que paga. Te juro por Deus, os caras chorando, me mandaram... Uns me mandou foto, uns me mandou mensagem, outros me mandaram vídeo. Porque os caras sabem o que eles passaram, a mesma coisa, sabem que eu passei, muitos deles não conseguiram ganhar e eu consegui ganhar. É uma coisa muito, muito rara. Uhum. Caramba, eu te perguntei isso, doutor, porque tem essa. O Mike, às vezes ele é um Mike que já está 5, 6, 7, 8 anos, e na PM você vê que ele é super desenrolado no mundo civil. Sim, Lá fora, ele é super desenrolado, tem às vezes uma renda muito maior do que na PM, e sim, ele sim. fica preso, fica atado a essa prisão que aprisiona um homem só, que é a farda, é, às vezes com aquela fantasia de que vai ficar sem arma, ele vai estar desprotegido, quando na verdade essa eu acho que é uma das maiores fantasias. A gente sabe na prática que a arma, ela não protege ninguém, né? A prova disso é o quanto de pessoas que morrem todos os dias, armada ou desarmada. Então, o fator de você estar armado ou armado não é um fator decisivo, né? Para você decidir, não deveria ser um fator decisivo para você decidir sair da PM ou não. Eu Não. vejo que tem pessoas que ficam vivendo uma vida terrível na PM, com medo de desatar esse cordão umbilical, achando que o mundo dos paisanos, né, como a gente chama, né, na gíria, de que o mundo dos paisanos vai ser mais difícil, quando na verdade, isso aqui é até uma pergunta para o senhor mesmo, eu achei que o mundo aqui dos paisanos é infinitamente mais fácil, mais tranquilo do que o Sim, mundo de caserna, o mundo sim, sim, mil militar. vezes. E aí eu gostaria que o senhor também dissesse essa impressão, porque talvez isso aí seja até estímulo vindo do senhor para policiais que querem se desamarrar dessa prisão que às vezes ele mesmo está se aprisionando dentro da PM. Porque a Sim. PM, por si só, ela não é ruim. A PM é boa. Mas, para muitas pessoas, acaba se tornando uma clausura que é terrível. Então, às vezes, as pessoas precisam ouvir de alguém como o senhor, de que o mundo lá fora, a despeito de ela estar vivendo há 5, 6, 10 anos na PM, não é tão ruim assim. Não. Eu tenho recebido mensagens também de policiais do Brasil todo que estão pensando em abandonar a advocacia. Muitos têm se apoiado no meu caso. Tem um de Santa Catarina, amigo meu, que eu incluí, inclusive, num grupo de direito ontem. E ele falou, estou formado, estou afastado e estou decidido a pedir baixa. Que eu não aguento mais o mundo Opa, militar, vou advogar. Eu falei, irmão, vai com Deus. Vai com Deus que você... você vai tranquilo, vai é sem isso medo. mesmo. E eles me perguntam, eu falei, graças a Deus eu tenho bons amigos lá na polícia. O Cabo Mota, o Sargento Fernandes, são os caras que divulgaram meu nome na confiança e espalhou, e eu ganhei muito cliente através deles. E de outros também, entendeu? Muitos, graças a Deus, me divulgam. E quem faz o seu nome é seus amigos e seu bom serviço prestado. Então, o Uhum. problema do Mike, e ele só cai nessa real quando ele é mandado embora, é ele não se preparar para a vida civil, é ele ter um plano B, é ele ter uma outra carreira, se caso ele sair da PM, o que ele vai fazer da vida? Muitos não se preparam. Eu estava conversando com uma policial ontem e ela foi mandada embora.
Ela já tinha mais de 20 anos de polícia. Ela falou, doutor, eu ouvi isso a vida inteira, de que você tem que ter um plano B, tem que ter uma outra profissão para se acontecer alguma coisa, mas eu nunca acreditei. E ela foi mandada embora, hoje ela está sofrendo, porque depende dos outros para trabalhar. Ficou refém, né? Ficou refém. Fica refém, porque o que acontece com o ex-Mike que não tem profissão? Ele depende de bico, infelizmente. Ele depende de um outro Mike arrumar um bico para ele. E ele já não é mais polícia. Ele já não pode andar mais armado. É horrível a situação. É horrível. Terrível, meu. Você é louco. É terrível. Eu falo para os Mike, falo, irmão, você não precisa fazer faculdade de Direito, não precisa ser advogado. Faz um técnico de enfermagem, deixa lá, você vai ganhar seus 3 contos, tem profissão, tem à vontade aí, então, um mercado bacana. Faz qualquer outro cursinho, faça alguma coisa. Tem que saber fazer alguma coisa, não confie na PM. O problema na PM, o cara pensa assim, não, mas eu trabalho certinho. O problema não é você. Eu conheço dezenas de casos que você está com outro policial, o outro policial vai lá, aborda, toma o dinheiro do outro, ninguém viu, a corregedoria chega, prende os dois e manda embora. Aí fala, você olha não fez nada. Olha o seu caso aí, doutor. É o seu caso. É o seu caso, né? No meu caso, eu era apoio da ocorrência, não era o talão. Aí, se tivesse que ser processado, por incrível que pareça, apesar de ser meus amigos, não deveria ser eu. Porque eu era só apoio, eu só ajudei. Só que na dúvida, manda os 4. Foi isso aí. Teve um amigo aqui que perguntou qual é a sensação de ser demitido da polícia sabendo ser inocente, doutor? Então, como eu nunca confiei na PM, nesse sentido, eu sempre imaginei que pudesse passar injustiça, porque eu já passei lá no centro, quando trabalhava lá, de o cara te mentir, falar que foi você e não foi você. Então eu já me preparava. Eu sempre me preparei para o pior. Então eu já contava com isso. Eu contava assim, pô, eu vou ser demitido, então o que eu vou fazer da vida? Já comecei a fazer a correria. Mas é horrível. É um sentimento que você quer meio que esquecer. Você não quer... Assim, você sabe que as pessoas não vão acreditar na sua verdade. Só vai acreditar em você quem realmente passou por aquilo. Até os policiais que trabalhavam comigo na época, que não tinha ciência da ocorrência real, não entenderam, porque foi uma coisa tão simples que ele falou, pô, não é possível que os caras vão mandar embora por causa disso. E foi. Então é complicado você tentar explicar para a pessoa, porque a pessoa ela já está predisposta a não acreditar, falar, não, a PM não vai mandar embora por causa disso. E manda. Quem está aqui no mundo militar, quem conhece, sabe que manda. Então eu me preparei. Eu me preparei, mas eu tinha o apoio da minha família, da minha mulher, trabalhava já, eu tinha o meu bico registrado. Então, graças a Deus, eu consegui manter meu nível de vida estabilizado. Eu não tive que correr atrás de pedir bico para ninguém, muito pelo contrário. No meu bico, eu conversei com o Caco Velho Pelegrino lá, que era o chefe, policial antigão, aposentado, ele falou, ó, fica aí, não sai não, continua aí advogando no bico aí, não sai não. E ele pediu para mim permanecer e graças a Deus foi Deus mesmo que providenciou tudo de forma sobrenatural para o impacto não ser. Mas a humilhação, ela é óbvia, né? Porque ninguém vai acreditar na sua versão, né? Acredito, acho que só minha mulher deve ter acreditado na minha versão, acho que nem minha mãe e meus irmãos falaram, não é possível que uma coisa tão pequena ia mandar embora. E manda, por muito menos. A gente que já viu de tudo, a gente viu muita coisa na PM, né? A gente sim acredita. Eu acho que quem é Mike mesmo, eu acho que nunca duvidaria da sua história, sabendo das coisas terríveis que acontecem dentro da Polícia Militar, né? E aí eu queria até emendar esse assunto aqui, doutor, no sentido de achar, quando a gente entra na polícia, pelo menos eu entrei assim, você entra com uma ideologia. Eu até falo isso com quem me pergunta se os filhos deveriam entrar na PM ou não. Eu falo assim, depende. Ele tem ideologia ou ele quer entrar na polícia para ser um mero funcionário público? Porque se ele for entrar na polícia para ser um mero funcionário público, cara crachá, ele vai ficar 30 anos sem novidade. Não, ele vai ficar 30 anos sem novidade. Agora, se ele tiver ideologia, esse cara vai sofrer. Se o cara tiver ideologia no sentido de acreditar que ele pode mudar a realidade próximo dele, esse cara vai sofrer na polícia. Vai sofrer. Eu entrei assim, com essa ideologia achando que eu podia mudar alguma coisa. Quando eu vi que o negócio é muito aquém do que a gente imagina. Não é fazer uma abordagenzinha ali, pegar um flagrantezinho de furto ali que vai mudar a realidade.
Só que quando eu vim para a advocacia, eu tive um panorama diferente, doutor, do que é mudar realidades. E aí eu ia fazer essa pergunta para o senhor. Dentro do mundo público, que é ser policial militar e ser advogado, eu ia perguntar, qual que o senhor acha que pode ser um vetor maior de modificação, né, do cenário à nossa volta? Qual que o senhor acha que o senhor pode ajudar muito mais, contribuir mais socialmente, como policial ou como advogado? Como advogado. Como advogado, porque o policial que tenta mudar o que já está posto, ele sofre e ele toma martelada. Seja nessa questão, seja praça oficial. Eu, por já ter um tempo de polícia, eu trabalhei com muitos oficiais desde que chegaram, aspirantes, e eu vi que os caras eram vibrador para cima, e vamos quebrar, vamos fazer isso. E o Estado vem dar no meio dele. Falou, menino, calma aí, meu, você não vai mudar o mundo. Aí o cara já começa a mudar, já esfria aquela força, entendeu? E é assim. E é assim, não tem jeito. É uma politicagem absurda. A PM, ela é uma instituição permanente, ela não deveria ficar com essa mijação toda com a mídia, falando em palavras claras. O comandante da PM não tem que ficar se explicando para a mídia de atuação de polícia. Isso é ridículo. Deixa para a justiça analisar. Nesse sentido, a polícia de São Paulo é ridícula. Esses oficiais da PM daqui são ridículos de ficar se explicando para a mídia. A PM é uma instituição que não depende de mídia para existir. Ela está na Constituição. Querendo a mídia, gostando ou não, ela vai existir, a polícia. O coronel não vai deixar de receber o salário dele porque um policial participou de uma ocorrência esquisita, que a mídia não gostou. Não interessa o que a mídia acha. Nesse sentido, eu vejo uns vídeos dos coronéis do Nordeste, do Norte, falando, pô, esses caras tinham que estar em São Paulo. Os caras cagam na cabeça da mídia e esculacham. Falam, ó, tem um aí que eu guardei esse vídeo. A repórter vai tentar criticar um policial e o coronel já fala, mas por que você está acusando ele premeditadamente? Você tem algum laudo? Você já analisou? Aí a repórter fica desesperada, porque ela é medíocre. Ela quer sensacionalismo. Muitos casos são revertidos depois e provado que o policial está certo. O Alckmin, na época, teve uma ocorrência do Nono que um nóia morreu dentro da companhia do Nono. O Alckmin saiu na TV, anunciou que ia indenizar a família, e vou punir os policiais, foi aquele sarceiro. Passou-se um mês, veio um laudo e mostrou que aquele maldito morreu porque estava drogado. Ele entrou, o excesso de droga parou o coração do cara, não foi a polícia que bateu. E o Alckmin saiu na TV premeditadamente. Você entendeu o tipo de politicagem? Esse tipo de politicagem, para o governador ainda vai, que ele é político. Mas para comandantes da PM fazer é ridículo. Aconteceu uma ocorrência hoje, o comandante já sai lá. Ó, nós vamos apurar, vamos punir. Não tem que falar isso. Isso não existe. Isso não existe, doutor, não é a competência deles. Eu concordo com o senhor, mas aí eu faria uma observação. Eu vejo a preocupação do comando da Polícia Militar em ficar se explicando, em querer dar uma resposta quando é praça. Porque, por exemplo, quando é oficial, aqui no litoral aconteceu recentemente aqui, aquele caso que até publiquei no vídeo, de um capitão que se recusou a dar os documentos para a Guarda Municipal, se recusou a colocar máscara, exigiu no local uma viatura e só aí ele colocou a máscara e se identificou. Pô, isso é causa que, se fosse para uma praça, a praça teria problema, cara, se fosse um cabo, soldado, né? Teria preso. Muito problema. O caso da Coronel Cristal, eu não vi o comandante se manifestando. Ninguém fala nada. O caso do coronel não fala nada. O caso do Coronel Tarado. Ninguém fala nada, porra, desses caras aí. Então, mas eu sei. Prossiga. Continua, irmão, pode falar, depois eu falo. Mas aí eu vejo, por exemplo, o caso, a PM, ela dá muita ênfase, ela dá muita importância à mídia quando esse fato é mediatizado, mas envolve praça. Por exemplo, aquele QRU lá do pistão que estava tendo lá em São Paulo e morreram 3 ou 4 jovens pisoteados. Meu, sim. A PM estava tranquila, estava no pio. Enquanto a mídia não se manifestou, ela não pediu a prisão dos Mikes. Você vê como é que é? Só foi a mídia se manifestar.
Só foi a mídia se manifestar, não, vamos pedir a prisão deles. Aí foi todo mundo para o Romão Gomes. É ridículo isso. É ridículo, é ridículo, é ridículo, é politicagem. Esses caras não precisam. O que me indigna é que eles não precisam disso, eles têm promoções automáticas. Eles não dependem da mídia para nada. Não é uma empresa privada que precisa de propaganda. O dia que um iluminado coronel falar, pô, eu não dependo dessa merda, dessa mídia para nada. Nós não vamos fazer média com ninguém, não vamos dar entrevista, não vamos dar nada. Exatamente. O policial tem que ser blindado pela instituição. O policial está certo, está errado, vamos apurar através de PM, de investigação. Não tem que ficar dando explicação para a mídia. É premeditado, é errado, é ilegal. O caso do coronel Novaes, que assediou a soldado Jéssica dos 50. Ele é tenente-coronel, 87 milhões. Eu não vi o corregedor se explicando que a PM não compactua com... Eu não vi nenhuma vez um coronel falando que não compactua com os atos dele. Se fosse um cabo fazendo aquilo lá com ela, ele estaria no Romão Gomes, ó, um mês. E eu sei do caso porque eu conversei com ela. Ela é minha amiga, eu conversei, eu sei de tudo que aconteceu. E acontece também em outros batalhões, não é só lá. Está acontecendo em vários. É que esse deu uma autoridade que foi muito grave. Mas é igual você falou, quando é oficial, ninguém fala nada. Eles abafam, porque é oficial superior. Aqui no CPAM3, tem um caso de um oficial, de um capitão, que assediou várias FOCs também. E estão abafando o caso dele. Mas a gente sabe em off que a gente tem contatos. Estão abafando de tudo quanto é jeito, não querem divulgar o processo dele. Aqui no CPAM3, Zona Norte de São Paulo. Um capitão que foi do 18, salvo engano, tá no 43 ou no CPA, assediou várias FOCs, elas colocaram no papel e ninguém quer falar. E ninguém quer falar, mas nós vamos para cima. Nós não vamos deixar abafar isso daí. É isso aí. Olha só, o pessoal, quem olha de fora, né, o civil, o paisano, né, na nossa linguagem antiga, ele olha e pensa que os policiais são uma grande irmandade. Eles olham e falam, nossa, vocês são tudo corporativista. E em 2013 eu atendi uma ocorrência aqui de um policial baleado. Ele veio a óbito, a gente tentou socorrer, chegou no hospital, estava morto. Eu lembro que eu estava na parte de fora, doutor, do pronto-socorro, aqui da cidade, e aí o médico veio falar, né, ele falou, nossa, pô, esse corporativismo de vocês aí eu acho lindo. Nossa, eu acho fantástico. Eu falei, doutor, o senhor está falando de corporativismo para nós? Corporativistas são vocês, meu. Vê quantos médicos são condenados no Brasil aí por erro de profissão. Ele falou, não, vocês são corporativistas. Olha o tanto de policial que tem aqui para poder amparar aqui a família do seu amigo. Vê se um dia você vai ver algum médico ter esse tipo de solidariedade. Não tem. Eu falei, por isso o senhor considera que a classe é corporativista? Aí tentei explicar para ele que dentro da polícia militar existem duas polícias. Tem uma polícia lá em cima e tem outra polícia aqui embaixo. E o doutor também vê dessa forma, ou só eu vejo, né, que existem duas polícias dentro da polícia militar e que uma goza privilégios e a outra fica jogada ao relento. O doutor compactua dessa, ou em parte? Claro. Eu vou fazer uma comparação igual aprendi na escola quando eu era criança. Na época ainda se dividia o mundo em primeiro, segundo e terceiro mundo. Né? O primeiro mundo, os países ricos, o terceiro mundo, os países pobres. As praças são os países pobres e os oficiais, o primeiro mundo. Porém, ainda dentro dessas classes ainda tem subdivisões. Entre as praças ainda tem os sargentos que se sentem... O cara tem uma telinha, um V a mais no braço, ele se sente um monstro perto do cabo soldado. Ele tem aquele ego inflado porque ele fez um curso. Ele se sente quase um oficial. E dentro dos oficiais também tem os coronéis, tenente-coronel, que é aquela alta cúpula, né? Os oficiais superiores. Os oficiais superiores. Porque o próprio tenente, ele sofre um pouquinho. Tenente de rua, tenente patrulheiro, ele sofre na mão desses caras também. Então, ele tem um pensamento. Aí, a partir do momento que ele vai subindo, então, existem muitas subdivisões, são muitas castas na PM. Essa é uma grande realidade. E a solução da PM é eliminar isso. Eu penso que é eliminar. Por mais que pensem que não dá, eu creio que dá. Eu também creio que dá. A Constituição fala que tem que haver a Polícia Militar, mas não fala que tem que ser idêntica ao Exército. Então, cabe ao governador estruturar. Se o governador quiser criar o cargo de soldado, sargento, tenente, capitão, coronel, acabou. Uma classe única,
de entrada como soldado, eliminar essa escola de oficiais e entrar como soldado, e o cara vai galgando os cargos dentro de uma instituição carreira única. Só que os caras não querem, eles querem manter esse abismo. É uma meia dúzia que manda em 100 mil, então eles adoram esse tipo de sistema. Para a manutenção do privilégio, precisa haver essa separação, porque se tiver todo mundo junto, não dá para manter privilégio. Sim, sim, exatamente. É muito dinheiro que esses caras comandam. Eu não sei se é até hoje, mas eu trabalhei no centro ali, ficava na Secretaria de Segurança Pública, quem comprava as viaturas, até mesmo da Civil, era um coronel. Pô, os cara têm muito poder. As pessoas não têm noção do poder que esses caras têm. É muita influência. Os caras mandam num bairro, numa cidade. É inacreditável. E se eles ganhassem o deles e ficassem quietos, não. Mas eles são hipócritas e querem triturar a tropa. Eles não admitem que o polícia pare para tomar um café de graça. Eles querem acabar com a polícia. Só ele ganha. Doutor, esse seu levantar de questão, ele até faz um link para uma outra questão que me mandaram aqui, ó. Olha só, existem violências perpetradas contra policiais dentro dos quartéis, ainda que velada, psicológica, emocional, existe essa violência. Eu vivi, o senhor deve ter vivido, e ela é inegável. Sim. Eu estou desenvolvendo, eu tô suscitando aqui um estudo, junto com uma psiquiatra e uma psicóloga amiga minha, as duas amigas, no sentido de que a violência praticada nas ruas por policiais, ela é reflexo in natura, reflexo inequívoco da violência desses mesmos policiais sofrida dentro das unidades policiais. O senhor vê, da mesma forma que eu vejo, esse elo, esse link, esse liame? É um repasse, né? Ele recebe e passa, né? Ele transmite. O Sargento Alexandre falou na última live que eu fiz com ele, ele falou exatamente isso. Ele falou aquilo que o policial passa, ele falou aquele tapa na cara que o cidadão toma, é o que o policial militar recebeu ali no quartel. Não exatamente o tapa, Excelente. mas uma pressão psicológica absurda. Porque tem formas de se coibir. Só que é o que eu falei, esse instrumento de coerção do Estado, dos administradores, eles fazem questão. Eles usam o Romão Gomes, usam o TJM, eles usam tudo que tiver de usar como instrumento de ameaça para manter a tropa em rédea curta. E porque se você deixar o policial trabalhar no pelotão dele tranquilinho, com o horário dele, ele fica em paz. Ele não dá problema para ninguém. Só que se você fica mudando o cara de horário, fica perseguindo, acaba com a vida do cara, o cara vai surtar mesmo. O cara vai surtar. A taxa de suicídio na PM é absurda. Não se compara em nenhuma empresa. Os surtos mentais, ninguém fala isso, mas o que tem de policial que fica louco no final da aposentadoria não está escrito. São muitos poucos policiais que conseguem. Tem uma estatística, eu nunca tive contato, isso é apenas através de bizu que falam, que tem uma média de que o policial vive de 2 a 5 anos depois que ele aposenta. Os caras morrem muito cedo, são muitos problemas de saúde, psicológico, que degrada a vida do policial. Isso você não vê em outra profissão. Você não vê ninguém. Tem profissões que estressante, mas a do policial tá ali, tá batendo um recorde. É verdade, é verdade. Doutor, olha uma questão aqui bacana, né? Eu saí da polícia e durante um tempo, eu resisti em falar de qualquer questão relacionada à PM diante das coisas que eu tinha vivido. Eu falei, pô, não vale a pena, lutar contra o Estado personificado na Polícia Militar. Não vale a pena. Só que em 2019 eu fui instado a atuar numa causa. E olha o que aconteceu. Isso me despertou um sentimento antigo, que era o de lutar contra tudo isso que a gente viu no passado. Sim. E aí eu recebi de encontro muitos amigos meus, pessoas que a gente teve um relacionamento, que gostam de nós, né? Falam, Ronaldo, esquece isso, a PM não vai mudar. A PM não vale a pena, são 190 anos assim. E a retórica que eu sempre uso é a de que o Império Romano, que é um dos mais poderosos que a gente conheceu, né, que a gente tem conhecimento, ele durou 500 anos. Mas ele ruiu. Não Sim. tem império que seja eterno. A Polícia Sim. Militar é um império contra o qual vale a pena lutar. E aí eu faço sempre uma provocação para esse amigo que às vezes fala, Ronaldo, não vale a pena, não vale. E aí eu pergunto assim, eu falei assim, essa pergunta é a que eu faço para o senhor, vou fazer ela ao final.
Eu falo assim, você indicaria para o teu filho, quando ele ficasse maior, entrar na PM? Não. Eu falei, mas por que não? Tu é um péssimo profissional a ponto de tu não querer esse exemplo pro teu filho? Não, tu é um bom profissional, pô, eu te conheço, tu é Billy, mano, você é trabalhador. Eu falei assim, ó, o único outro motivo que você teria para não querer o teu filho na PM é de que a PM é injusta, meu. Mas olha só, e se chegar na idade adulta e o teu filho quiser ser policial, a despeito de você não querer, olha a polícia que você está deixando para ele, meu irmão. Sendo que você pode mudar alguma coisa. E se você pode fazer isso hoje, isso você pode. Agora, escolher pelo teu filho não querer entrar na polícia, isso você não pode. Então, vamos fazer o que está ao nosso alcance. Hoje, eu falo, eu tenho feito. E eu não vou querer escolher pelo meu filho. Né? Ele está com 4 anos aqui, mas daqui a pouco ele vai ter idade adulta e ele vai poder escolher. Mas se um dia ele escolher pela polícia militar, e se ele for praça, eu quero ter deixado um legado no sentido de falar assim, olha, a PM era uma, quando meu pai entrou, mas depois ele viu ela se transformar por luta de pessoas que estavam ao lado dele e que encamparam a ideia de que a polícia militar precisava mudar. E eu queria perguntar para o senhor, se o senhor indicaria para o seu filho entrar na polícia nesses moldes de hoje? Não, nos moldes de hoje não. Meu filho tem idade para entrar, ele tem 19 anos, mas Tá ele não 19. tem. Então, minha filha é 23 esse mês. Eles estão em outras áreas. Você tá antigão. Você tá antigão. Pô, você é antigo, meu. Minha filha era para ser engenheira química já, ela está no 5º ano, mas é faculdade federal. Qual é o seu CRE? 107. 107? 107 Pô, milhões. você já seria primeirão agora, né? Eu tenho sargentos mais recruta que eu de cabo, eu tenho 10 anos de cabo, já são primeiro sargento, né? Caramba, você acaba de quando? Cabo, dia 21 de abril de 2011. Fez 10 anos agora, mês passado. De 11? Caramba, legal, irmão. Pô, meu, você é antigo, hein? Eu pensava que você era recrutão, pô. Não. Tenho 41 anos já. Inclusive o Lopes da minha turma aí da Baixada, aí, o Cabo Lopes, ele tá na live aí, o Lopão. É daí Lopes? da praia aí, da minha turma, o Lopes. Da onde que ele é? Qual batalhão? Acho que é 45 I, Edmilson Lopes. 45 é São Vicente. Praia Grande, São Vicente, aquele lado ali. Praia Grande? Eu acho que ele é de lá. 39 é São Vicente, 45 é Praia Grande. Eu acho que é isso aí, eu não lembro não. O batalhão dele. Mas é legal. Então, eu não indicaria justamente por isso. Meu filho não tem, na minha observação, ele não tem a mesma vocação que eu tinha. Eu já era meio doido desde criança, eu queria ser polícia desde criança, então é uma coisa que não tem explicação. Minha filha até tinha um gosto pela área militar, foi criado, mas ela acabou indo para a área mais técnica. Mas não descarto já na frente eles serem policiais, se eles quiserem, porém numa área mais especializada. Quiser ser um perito, um policial federal, aí eu apoio. Separação da PM, hipótese nenhuma, né? Carroeiro, meu? Nação velho, patrulheiro, não dá. Nação velho de guerra é para quem é maloqueiro, que conhece a vida, né? Molecada nova aí dessa geração tá sofrendo muito. Para oficial até toleraria, porque dá para se esconder e ter uma boa carreira até de estudo, técnica também. O oficial trabalha muito pouco na rua. Mas praça não, praça a vida inteira é sofrimento. Mas eu vou falar, hein, doutor, eu acho que até para oficial mesmo, a gente às vezes fica glamorizando a vida dos caras, nem é tudo isso, hein, meu? Não, já foi também. Muitos estão saindo. Já foi, meu. A gente fica vendo as dificuldades que os caras têm, meu, a pressão. Inclusive, pô, caras como nós aí no pé dos caras, meu, isso não é fácil para ninguém, meu. E às vezes para ganhar quanto? Para ganhar quanto? Eu costumo dizer agora, por exemplo, para os meus amigos, quanto ganha o policial? Não sei quanto ganha, mas se ganhasse 20 mil, dava pouco. Por quê? Porque, por exemplo, hoje nós, como advogados, qual é a nossa moeda de troca? A nossa propriedade intelectual. Só isso. O que a gente dá em troca dos honorários que a gente recebe? Propriedade intelectual. A gente não tem risco de ir na nossa vida. Sim. Agora, o policial militar. A moeda de troca dele é impagável, é muito cara, não tem, na verdade não tem preço. E aí você fala assim, ó, pô, se ele tiver que dar uma vez a moeda de troca dele, ele não vai poder dar nunca mais a moeda de troca. Então, se a gente estabelecesse 20 mil reais para o soldado, estaria barato, estaria pouco, porque o que ele dá em troca é impagável.
Eu penso assim. Não tem valor nenhum, né? Infelizmente. Você vê, né? O governo não queria nem dar vacina pro povo. Os Mike morrendo, sendo afastado do governo. Não, põe no... querendo É vacinar os caras que verdade. estão presos, que já estão lockdown a vida inteira, e não querendo vacinar o Mike. É inacreditável algumas coisas. É isso aí. Bom, doutor, e é nesse clima aí descontraído que a gente vai encerrando e eu vou te agradecendo aí pela oportunidade de ouvir um pouco mais da sua história, né? E eu torço aí para que a gente um dia se conheça pessoalmente e a gente possa unir Se Deus forças quiser. para deixar esse mundo um pouco melhor do que aquele que a gente encontrou nos anos 80, né? Quando a gente chegou aqui. Sim, Essa deve ser a nossa meta, deve ser a nossa visão. sim, isso mesmo. Eu que agradeço a oportunidade aí. Agora que quiser bater outro papo, conversar de outros temas, tanto da segurança ou direito, só avisar que a gente está à Show disposição de para bola. conversar e falar a verdade. Não tem Show de meio bola, termo, então. em paz. É isso aí. Meus amigos aí, obrigado por estar acompanhando. Deus continue abençoando cada um. E até a próxima. Abraço. Tchau. Até mais.